Evangelho, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Benedito, religioso, de Santa Faustina Kowalska, religiosa, e do Beato Bartolo Longo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Benedito, religioso, Santa Faustina Kowalska, religiosa, e Beato Bartolo Longo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que dia cheio de santos! Nossa, como o mês de outubro nos oferece testemunhos em abundância de como seguir nosso Senhor. É com muita alegria que hoje a Santa Liturgia nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E ele começa exatamente com os discípulos que pedem a Jesus para que possa ensinar-lhes a rezar. Jesus frequentemente no Evangelho de Lucas está em oração. Frequentemente se encontra recolhido com o Pai e recolhido em intimidade com o Deus Altíssimo, reza. E os discípulos, vendo essa intimidade entre o Pai e o Filho, essa intimidade sob a regência do Espírito Santo, se encantam. E aqui para a gente já começa o primeiro ensinamento, meus irmãos. Ninguém sente o desejo de rezar sem ver outro rezando. Não tem como inspirar os nossos filhos à oração se nós não somos um casal de oração. Não tem como inspirar nossos filhos à oração e a desejar as coisas de Deus se a gente não cuida de dividir no cotidiano com eles as coisas de Deus. Atenção, meus irmãos, hoje as nossas crianças estão entregues a tantas situações que ocupam, influenciam e preenchem o seu dia com interesses e curiosidade. Assim é o papel dos influencers no mundo e de tantos personagens que a gente conhece muito bem pelo nome, que não precisa nem citar aqui, que os nossos filhos, que as nossas crianças olham e acompanham frequentemente no YouTube. O nome influencer parece um nome mais soft para falar daqueles que orientam a formação de uma mentalidade, orientam a composição de um estilo de vida, orientam na direção de um cabedal de ideias que vão levar nossos filhos a fazerem escolhas. Lembram do Evangelho de ontem que falamos de São Francisco de Assis? Pois é. A grande aliança de São Francisco foi com a mesma escolha que fez Nosso Senhor. Uma escolha que não se limita à pobreza, mas que passa pelo caminho da pobreza. E ontem falamos com muita clareza que não era apenas a renúncia de tudo o que marca São Francisco como o apóstolo da pobreza, mas a escolha que fez com Cristo que o leva a renunciar tudo. Sem aquela escolha, a renúncia de tudo não significaria nada. Porque é mantendo viva, na aliança com Jesus, o único necessário da sua vida, é mantendo viva essa aliança com Jesus, que a pobreza ganha um grande significado na sua vida. Qual? Itinerário que o leva à santidade. Itinerário que o leva à estreita intimidade com Jesus, itinerário que o leva à vida eterna. Agora, como ensinamos os nossos filhos a fazerem, a viverem essas escolhas, se nós a casa não temos o hábito da oração?
se nós não cuidamos para que eles acompanhem influencers, que a última coisa que vão dizer é que a oração é importante, que vão fazê-los desejarem as riquezas desse mundo. E quando digo de riquezas desse mundo, não são as roupas, os tênis, mas o estilo de vida. Uma vida sem sacrifício, uma vida fácil, uma vida onde a minha vontade fica à frente de tudo e acima de todos. Porque se ela não vem satisfeita, eu estou em guerra com o mundo que se dispõe contra ela. Que me fazem acreditar que a minha opinião deve prevalecer sobre tudo e que ela tem um valor de verdade sobre as coisas. Esse tipo de influência sobre os nossos filhos e as pessoas do nosso tempo não nos permite sermos homens e mulheres pobres. De coração casto, ou seja, inclinado em exclusividade ao amor de Deus para aprender dessa predileção a amar o próximo. Nem a termos um coração que seja obediente, capaz de ouvir a palavra do Senhor e segui-la, sem tentar fazer aquilo que falávamos outro dia, de adaptar essa palavra à minha vontade, de maneira que a minha vontade e o que eu espero dessa vida não entre muito em crise com aquilo que me diz o Senhor. E dessa forma eu possa seguir o Senhor e ao mesmo tempo não me sentir também tão pressionado, tão frustrado, tão apertado dentro de exigências e dentro de palavras que no final não é Jesus, porque Jesus é bom, mas é a igreja que tenta impor contra mim. E esse tipo de coisa, que vai entrando na nossa vida como reflexões aceitáveis e depois vão tomando espaço de maneira muito rápida. Mas por quê? Porque o volume de influência, eu vou usar a palavra, o volume de influencer em proporção ao volume da experiência sobre as coisas de Deus é muito maior. Não apenas não se controla esse caminho do influência, mas se ignora o seu efeito e a necessidade de um controle, ao mesmo tempo em que se deixa de lado aquela influência fundamental da vida concreta. A influência fundamental que marca o testemunho de Jesus caminhando como mestre ao lado de seus discípulos. Queridos pais e mães, queridos irmãos, sacerdotes e religiosos que estão à frente das comunidades e junto de nossas comunidades, nós temos a missão de inspirar no mundo a vida de nossos filhos, a vida de nossos irmãos, a vida de nossos amigos. Um pai e uma mãe é um mestre de sabedoria em casa para seus filhos. É um mestre do Evangelho, é um maestro, como se fala em italiano, é uma palavra tão bonita, né? De vida, do Evangelho. Não espere que seja o catequista fazer esse trabalho na catequese, como se fosse uma distribuição de afazeres. Por quê? A maestria de Jesus, enquanto aquele que faz a regência e o ordenamento do ensinamento, se dá na vida cotidiana. Não se dá em sessões de palestras feitas no final do dia, com data show ou coisa do tipo. O data show daquela época era na varinha e areia, né? Você passa a mão assim na areia, vai fazendo com a varinha os desenhos, escrevendo texto. Data show daquela época. Não era assim. Era no contato, no convívio. Não se fala aqui especificamente qual foi a hora do dia em que os discípulos viram Jesus orando, mas uma coisa eu lhe asseguro pelo testemunho bíblico que a gente tem. Jesus conseguia parar para rezar muitas vezes de noite e de madrugada, e olha os discípulos ali observando ele em oração. Vocês estão percebendo? É um momento completamente incomum quando a gente pensa em alguém, mesmo sei que tem aqueles que estudam de noite, e são muitos no nosso Brasil que fazem curso de noite para completar os estudos, mas não é essa noite ainda, a noite ativa, que a gente poderia dizer nos nossos tempos, né? Até 10 horas da noite naquele tempo não era mais uma noite ativa. Hoje, até meia-noite, a gente pode considerar espaço da noite ativa, onde um está desenvolvendo trabalho e estudo, né? Na verdade, até 10h45 a média, mais ou menos, dos cursos noturnos. Então, a gente considera uma noite ativa, mas naquela época ali, 10 horas da noite seria equivalente à nossa noite não ativa, a madrugada. E os discípulos estavam vendo Jesus rezar ali. Então, Jesus escolhia, o Evangelho abunda
de passagens onde o Senhor escolhe rezar nessa hora. E até ali eles acompanhavam, ou seja, fora daquilo que seria uma hora ordinária, o que deixa muito claro que não se tratava de um ensinamento formalizado, mas de uma experiência de vida na vida dividida. Essa é aquela talvez influência que falta para um ardor pelas coisas de Deus maior da parte de nossos filhos, maior da parte de nossos companheiros de comunidade. Como é importante que nós não ignoremos esse nosso papel, que nós não ignoremos a importância dessa experiência e que nós não ignoremos a influência que vem gerar não apenas um desânimo nesse nosso compromisso, mas vem gerar um trabalho contrário, aquelas influências que afastam não apenas de Deus, mas de um sentido válido para a vida. Porque uma vida vivida só para si, uma vida vivida sem o pilar central em Cristo, sem a escolha do único absoluto para nós, do único necessário para nós, é uma ruína. E nós vemos que essa escolha é a melhor a ser feita olhando o testemunho dos santos na nossa vida. Não tenho o que falar, não tenho o que falar. A gente olha, a Virgem Maria fez essa escolha. São José fez essa escolha. São Francisco, de que somos devotos, fez essa escolha. Santa Teresinha do Menino Jesus, quem amamos, fez essa escolha. São Benedito, como a gente vai ver agora mesmo, fez essa escolha. Santa Faustina fez essa escolha. São Bartolo Longo, no início da vida, estava longe, longe, longe disso. Tinha entrado pelas raias da maçonaria e tinha se metido em outros cultos ocultistas. Mas Nossa Senhora foi ali atrás dele. E quando São Bartolo Longo enfim se converteu, enfim se deu conta de que Cristo era tudo na sua vida, fez essa escolha e dela nunca mais se separou. E se tornou o grande apóstolo do Santo Rosário dos nossos tempos. Aquele que fez o santuário de Nossa Senhora de Pompeia, que nós fizemos a súplica no domingo, a famosa súplica que vai sobre toda a Itália e para o mundo inteiro, e também, agora, dia de Nossa Senhora do Rosário, ele foi um dos grandes promotores da oração do Santo Rosário e salvou centenas e milhares de crianças daquilo que seria a desgraça pela miséria e pelos maus costumes, que era levá-las para uma vida aliciada, olha que interessante, pelas drogas, pela prostituição e pelos vícios de conduta, assalto e roubo para favorecer essas duas realidades. Curioso, né? Estávamos no final do 1800 e ali já tinha um trabalho tão centrado sobre esse zelo pelas nossas crianças e ele foi um dos grandes apóstolos desse cuidado na região de Nápoles. O que todos eles tiveram em comum? A mesma escolha. Agora, se os nossos filhos e os nossos irmãos não conhecem a vida desses homens, não conhecem a vida desses grandes influencers que conquistaram o céu e a felicidade na terra, vão seguir outros que estão por aí, pelas redes sociais e pelo YouTube, influenciando milhões de pessoas. Temos o Felipe apóstolo, o Felipe diácono. Vamos apresentar esses personagens para os nossos filhos, porque eles são grandes homens de Deus que conquistaram a felicidade e que conquistaram a vida, que tiveram a alegria de abraçar o significado da vida e de não viver só para si. Hoje nós temos a memória de Santa Faustina Kowalska, que nos fala a respeito da misericórdia de uma forma única. E olha o que Jesus faz hoje. Nos ensina a rezar, nos ensina a colocarmos-nos inteiramente nas mãos do Pai. São João Damasceno, escrevendo em uma de suas homilias, vai comentar um dado muito interessante. Olha que forte. E isso pega diretamente aquilo que falávamos ontem sobre São Francisco. Sendo filho de Deus e sendo o Verbo eterno, que necessidade poderia haver em Cristo? Se ele sendo plenamente Deus, não tem então necessidade de nada, mas se faz necessitado voluntariamente do socorro de Deus. Ele, mesmo sendo Deus, abre mão de socorrer a si mesmo
para esperar do Pai, ou seja, do outro, aquilo que lhe era necessário. E eu e você temos essa coragem, nós que somos necessitados em tudo, porque somos criaturas e somos feridos de morte pelo pecado. Mas somos capazes de, como São Francisco de Assis, reconhecer essa nossa condição, nos aproximarmos do Senhor, tendo a consciência de que tudo recebemos dele, precisamos dele, e no momento em que tivermos em mãos esse dom, esse socorro dele, somos capazes ainda de levantar os nossos olhos e olhar primeiro para o nosso irmão ao nosso lado e cuidar dele. Essa é a atitude da misericórdia divina. Olha que ponto Deus, vamos dizer assim, que nosso Senhor Jesus Cristo se rebaixou, como vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses. A que ponto ele se abaixou, se humilhou em sua condição, porque você deixar de socorrer a si. Lembram do bom samaritano que falamos outro dia? Do descer do cavalo, do subir com o doente ao lombo do cavalo e de levá-lo na sua montaria depois de ter disposto tudo. E diz o texto, um detalhezinho que escapou para a gente, que ele entra na hospedaria e cuida dele. Então, o patrão, o proprietário da hospedaria, a quem ele vai recomendar continuar a sua obra de cuidado, viu a forma como ele cuida. Ou seja, foi influenciado. Viu como se cuida. E depois ele não bateu a porta, abriu a porta e disse: olha, eu vou te deixar uma obrigação. Você tem que cuidar desse camarada aqui. Então, você cuida desse camarada aqui? Não, não. Ele primeiro mostrou como se cuida. Como se já não bastasse o fato do homem estar cuidado, enfaixado sobre o cavalo, mas ele ainda cuida dele na frente do outro, antes de pedi-lo para seguir fazendo o mesmo. Então esse é o nosso Senhor, e isso foi o que São Francisco de Assis entendeu e escolheu para si. Eu quero, Senhor, fazer a mesma escolha que o Senhor. Só que como é que eu faço? Eu sou tão necessitado, eu tenho tantas necessidades e preciso do teu socorro em muitas coisas. Para nós o grande passo é quando, reconhecendo a nossa condição, recebendo nas mãos o socorro do Senhor e com alegria dizemos: obrigado, meu Senhor, mas eu primeiro lhe peço, posso olhar pela necessidade dos meus irmãos? Obrigado porque não me faltou o pão cotidiano. Mas para mim é tão importante olhar primeiro se os meus irmãos têm o pão para comer. Eu peço, Senhor, o teu perdão, mas o peço com urgência, não somente porque tenho a necessidade de ser perdoado, mas porque o meu coração precisa estar pronto para perdoar meus irmãos quando, por fraqueza, eles me ofenderem. É para chegar nesse ponto, pessoal. É ali que a gente tem a comunhão com o Senhor. A primeira parte, ela tem um valor único. Reconhecer a sua própria condição e abraçar o dom de Deus. Sem essa primeira parte, a gente não chega na segunda, mas não acaba na primeira parte. A gente tem que chegar na segunda, porque é ali que está a perfeita comunhão com Cristo. Quando eu digo para Ele: perdoa-me, Senhor, eu tenho necessidade do seu perdão, porque eu preciso aprender do teu perdão e estar com o meu coração preparado para perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim. Não somente quando tem um pecado que me está doendo, uma ofensa que me está doendo, mas para que o meu coração possa estar preparado para quando o meu irmão for fraco e pecar contra mim, e eu poder recebê-lo como tu me recebes cada vez que eu lhe ofendo, meu Senhor. É aqui, é aqui. Olha o que escreve para a gente São Francisco de Assis na regra não bulada de São Francisco de Assis, é a proposta da liturgia das horas hoje para a celebração de São Benedito. Olha o que escreve São Francisco de Assis. Todos os irmãos se esforcem seriamente em praticar boas obras, ou seja, se esforcem em serem um testemunho, um influencer do Evangelho na vida dos demais. Pois está escrito: vê se estáis sempre empenhado em praticar alguma boa obra
para que o diabo te encontre ocupado. E ainda, o ócio é o inimigo da alma. Por isso, os servos de Deus devem estar sempre entregues à oração ou a qualquer outra boa obra. Cuidem os irmãos, onde quer que estejam, nos eremitérios ou em outros lugares, de não apropriar-se de qualquer lugar, nem de expô-lo a outrem. E todo aquele que dele se acercar, seja amigo ou adversário, ladrão ou bandido, recebam-no com bondade. Olha só que coisa. Primeiro, não querer tomar posse de uma função, de um lugar, nem fazer isso uma prioridade para outro. Não, isso aqui eu quero para o meu amigo, não quero para você não. São Francisco está condenando isso. Chegando num lugar, não se aproprie daquilo. Seja um cargo de serviço, seja um lugar físico que você vai ocupar. E nem pegue esse cargo de serviço, esse lugar físico, e diga, isso daqui não pode ser para ninguém, vai ser para o meu amigo. Ele está condenando isso abertamente. E como se não bastasse, ele diz ainda assim, e que teu coração, ao estar ali, seja um coração pronto para receber e cuidar de todos, daquele que bater a sua porta. Não só do amigo que bater a sua porta, mas o adversário. Não só de quem é honesto, mas também de quem é ladrão ou bandido. Aquele que vier até você, que encontre de ti a sua bondade, e não o seu ódio, e não a sua amargura, pelo que o outro é e pelo que o outro pode fazer, mas que ele encontre por primeiro no teu coração a bondade que vem de Deus. Rapaz, isso é forte pra caramba, hein? E isso quebra muita coisa que já se falou por aí de São Francisco de Assis. E onde já tentou, como a gente falava ontem, meter São Francisco de Assis no meio. E hoje nós temos essa palavra reservada também a São Benedito. Vamos continuar o texto. E onde quer que estejam os irmãos, e sempre que se encontrarem em algum lugar, devem respeitar-se mutuamente e honrar-se espiritual e diligentemente uns aos outros sem murmuração. E ele ainda fala que deve haver uma comunhão no respeito e uma honra espiritual. O que significa isso, a honra espiritual? Significa o zelo de oração e de cuidado pelo outro. Não apenas o cuidado físico, porque eu posso ter uma grande deferência por você, mas dentro te odiar profundamente. Tenho deferência por você, porque você é um irmão maior do que eu, porque você tem um cargo a mais do que eu, porque você tem um privilégio social a mais do que eu, então eu não quero estar mal com você nem com a sociedade, eu tenho uma deferência por você, mas por dentro te odeio. E ele está dizendo, não seja assim. Que haja o respeito, quando estiverem juntos, né, na mesma comunidade, no mesmo lugar, que haja um respeito mútuo, mas também que se honrem espiritualmente, ou seja, que um zele espiritualmente pelo bem do outro. Que um seja, por primeiro, como nos ensina o Senhor, intercessor em favor da misericórdia de Deus por aquele irmão. Mas, ao mesmo tempo, que um seja, como nós ouvimos no Evangelho, como ouvimos para São Francisco escrever aqui no início, testemunho de obras de bondade do Senhor. E qual é a obra de bondade do Senhor maior do que a sua misericórdia, do que as obras de misericórdia? E dentre elas, a oração pela conversão dos pecadores, o ato de perdão por aqueles que pecaram, o ato de socorro por aqueles que são necessitados, oferecer a oração pelos penitentes. Eis aqui a honra e o respeito espiritual. E guardem-se os irmãos, continua, de se mostrarem em seu exterior como tristes e sombrios, mas antes comportem-se como gente que se alegra no Senhor, satisfeitos e amáveis como convém a um homem de Deus. Poxa, benditas palavras de São Francisco para nós no dia de São Benedito, que era chamado de mouro, que significa negro, porque era filho de escravos etíopes e morou na região da Sicília, na ilha no sul da Itália, que é parte do território italiano, nas vizinhanças de Palermo, quando ingressou na ordem, e foi acolhido para os trabalhos mais humildes, não tinha grandes habilidades intelectuais e também não teve oportunidade de desenvolvê-las,
mas abraçou com todo o amor os trabalhos mais humildes e diligentemente se fez servo de todos, como Jesus escolheu ser servo de todos por amor. Essa é a grande diferença. E o influencer da sua vida foi São Francisco de Assis. Foi São Francisco de Assis e Santo Antônio e tantos outros homens que ele conheceu do testemunho direto. Naquela época não tinha YouTube, então você convivia ou conhecia do testemunho direto, que foram aqueles que estavam ali no seu tempo e que conheceram lendo, porque outros lhe contaram e lhe fizeram ter acesso à história desses grandes homens que influenciaram realmente o mundo. Como dizia Santa Teresinha ontem, né? Que colocaram em Cristo o seu apoio com a alavanca da oração, que é essa que os discípulos estão aprendendo hoje no Evangelho, levantaram o mundo e levantaram muitas almas das profundezas do inferno para o reino dos céus. E assim ele também conheceu e alcançado por esses santos influenciadores, porque se eles não conhecessem, não chegaria aonde chegou. Então, com a ajuda desses irmãos, o testemunho desses irmãos, ele caminhou. E Santa Faustina Kowalska, o Papa São João Paulo II vai escrever com delicadeza a respeito dela. Deixa o padre pegar aqui só esse trechinho, onde São João Paulo II fala para a gente. Onde está? Através da obra da religiosa polonesa, esta mensagem da misericórdia divina esteve presente, esteve sempre unida no século XX, o último do segundo milênio e ponte para o terceiro. Não é uma mensagem nova, mas pode-se considerar um dom de especial iluminação, que nos ajuda a reviver de maneira mais intensa o Evangelho da Páscoa, para oferecer como um raio de luz aos homens e às mulheres do nosso tempo uma palavra de salvação. Que nos trarão os anos que estão diante de nós? Como será o futuro do homem sobre a terra? A nós não é dado sabê-lo, contudo é certo que ao lado de novos progressos não faltarão, infelizmente, experiências dolorosas e difíceis. Mas a luz da misericórdia divina que o Senhor quis, como que entregar de novo ao mundo através do carisma de irmã Faustina Kowalska, iluminará o caminho dos homens nesse terceiro milênio. A misericórdia do Senhor estará como luz ardentíssima à nossa frente. Oh, meu irmão e minha irmã, rapaz, é de arrepiar essa palavra. Tornemo-nos, para a nossa vida de oração, tornemo-nos apaixonados intercessores da Divina Misericórdia. Se uma oração pode ocupar e deve ocupar a nossa vida cotidiana, é o terço da Divina Misericórdia, que eu recomendo a todos. Abracem com muito amor essa oração. Rezar o terço da Divina Misericórdia, olhando para a cruz de nosso Senhor, enche o nosso coração de um grande temor e ao mesmo tempo de uma profunda percepção mística a respeito do sofrimento e do amor misericordioso de Jesus. Como será bom se as famílias tiverem o hábito de ensinar para as crianças desde cedo a oração da Divina Misericórdia. Eu era adolescente quando minha mãe começou a rezar. Estava no final da infância e início da adolescência, quando ela descobriu essa oração e começou a rezar regularmente. Eu achava diferente a oração, mas ao mesmo tempo achava pequenininha e curtinha. E por muitas vezes me dispunha a rezar do lado dela. Ainda que eu ficasse mais distraído do que atento, mas eu gostava de acompanhar. E depois, com o passar dos anos, conforme fui entendendo e tendo aquela marca lá atrás do testemunho de minha mãe, dessa grande influência da Divina Misericórdia na minha vida, eu me tornei como sacerdote um apóstolo da Divina Misericórdia. Então deixo com vocês esse testemunho para que nós abracemos esse grande tesouro de Deus para o terceiro milênio que nos foi entregue através de Santa Faustina Kowalska.
e acompanhado por esses três santos, o apóstolo do Santo Rosário, o irmão da pobreza que cuida de todos nós no Brasil com a grande intercessão que tem a São Benedito, e olhando aquela que é a secretária da Divina Misericórdia, possamos nós também escolhermos Cristo como tudo e o único necessário da nossa vida, e por Ele vivermos cada um dos nossos dias e assim caminharmos juntos com eles para o reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Benedito, pela intercessão de Santa Faustina Kowalska e pela intercessão do Beato Bartolo Longo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Mãe de misericórdia e Rainha dos santos e santas, rogai por nós.